Fala galera, tudo bom? A gente está aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast, o Fórmula Podcast, né? Uma realização da Fórmula Digital. Estamos aqui no centro, se quiserem vir nos conhecer. Vocês que já conhecem o nosso podcast sabem que o tema dele sempre é marketing, comunicação, empreendedorismo, negócios. E hoje a gente tem uma convidada aqui que vai introduzir para nós um conceito que, conforme a gente estava conversando antes aqui do programa iniciar, ainda é pouco falado, talvez, pouco difundido, principalmente aqui no nosso estado. Parece que no resto do Brasil aí tem gente que está vencendo essa corrida aí atrás desse conceito. Ela vai explicar um pouco para a gente. Vou introduzir ela, a Cláudia, especialista em ESG. E a gente vai conversar um pouco sobre o que significa ESG. Ela vai, né, explanar para a gente como está esse conceito, como está sendo a adequação nas empresas para esse conceito. A gente vai trocar uma ideia. Cláudia, tudo bom, Cláudia? Tudo ótimo. Que prazer estar aqui contigo. Bem-vinda, bem-vinda. Cláudia, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, queria saber o que te levou a chegar hoje a trabalhar com este conceito, assim, a tua vida profissional, como foram as decisões, por que tu veio, né, se direcionando para essa área. Conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória profissional até chegar a trabalhar com ESG. Claro. Bom, eu tenho uma forte influência de um senhorzinho que se chama Alcides, de uma senhora que se chama Esita, que moram lá no interior da Barra do Ribeiro, né? Numa chácara, que são os meus pais. Olha só! E a minha entrada no mundo acadêmico, ela aconteceu pela curiosidade do meu pai. A minha primeira formação é biotecnologia, depois eu fiz gestão ambiental e depois, né, parti para as especializações. Mas a biotecnologia foi pela curiosidade do meu pai. Ele era aquele que olhava o Globo Rural lá de manhã cedinho, né? E aí um dia ele me acorda numa ansiedade, dizendo que tinha um bichinho que a gente não via, não enxergava a olho nu, mas que ele fazia a soja crescer mais rápido. E aí ele queria que eu ajudasse ele a descobrir que bichinho era esse, porque ele plantava feijões. E como as duas são leguminosas, se funciona para soja, deve funcionar para o feijão. Olha só que espetáculo! E assim eu descobri o mundo da biotecnologia, né? E me apaixonei, ingressei na formação, me formei, eu sou biotecnóloga aqui pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com muito orgulho desta instituição também, né? Mas desde então eu já fui olhando para a biotecnologia pela curiosidade do meu pai, mas vendo as possibilidades de aplicar na área ambiental. E a área ambiental, a área de sustentabilidade foi me chamando a atenção, principalmente a área de benefícios no agronegócio, né, relacionados à sustentabilidade, produção mais sustentável. E assim eu fui vendo, né, os caminhos por onde eu queria seguir. E esse bichinho da sustentabilidade, do meio ambiente, né? E dos negócios em si foi me picando e eu tô aí, né? Até hoje pensando, vivendo, né? Respirando esta área. Então foi durante a tua aquisição de conhecimento, né? Nessa parte de biotecnologia, enfim, que foi crescendo essa vontade de estudar um pouco mais o meio ambiente, os negócios relativos ao meio ambiente. Tu falou do agronegócio, né? Enfim, setor importantíssimo para o mundo inteiro. Eu acho que enxergar ele como negócio, mas também como algo a ir se desenvolvendo sempre, né? E estudar esse desenvolvimento sempre é válido, sempre otimiza, enfim. Eu sempre acho que aquele ciclo da melhoria contínua, ele se aplica a tudo, né? A nossa vida pessoal, aos nossos negócios, a nossa maneira de enxergar as coisas. Eu acho que a gente tem que estar sempre movendo, né? Girando esse círculo para ver aonde que é possível melhorar, né? O que deu certo, o que tem uma tecnologia nova. E hoje, nesse mundo tecnológico, né, que a gente tem muita gente pensando tecnologia, pensando inovação, e aí não só ligada à tecnologia, porque não obrigatoriamente elas estão ligadas, né? Mas pensando como que se pode inovar, como que eu posso estar mais alinhado, né? Muitas vezes até com o meu próprio propósito, né? E tá sempre melhorando. Então, isso é uma coisa que na área
de sustentabilidade e principalmente no ESG, a gente vê muito, né? Essa busca pela melhoria contínua, que eu acho que é tão importante. Ótimo, tu já automaticamente já introduziu o nosso assunto, então agora no final dessa narrativa, ESG, Cláudia, o que é? Para que a gente começar, assim, o pessoal que está nos assistindo entender o que significa essa sigla, o que é esse conceito, fala um pouco para nós aí. Tá. Primeira coisa, se eu for te resumir ESG em uma palavra, não vai ser meio ambiente, não vai ser social e não vai ser governança. Se eu for te resumir em uma palavra, eu vou te falar, ESG é negócios. Olha só. Então, né, vamos começar a destrinchar essa sigla, né? Essa sigla, traduzida do inglês de forma livre, né, ela remete, né, o E, meio ambiente, o S, o social, e o G, governança corporativa. Perfeito. Tá? Mas o que a gente tem que começar a fazer algumas diferenciações, assim. Eu estudo ESG desde 2019, enquanto ele ainda estava mais fora do nosso país, né? Mas já começava, a gente ouvia falar de ASG, né? Remetendo ao ambiental já traduzido aqui no Brasil. Então, desde lá eu venho estudando e o que são coisas que a gente tem que começar a descolar. Por exemplo, ESG e sustentabilidade, eles conversam, mas eles não são a mesma coisa. E aí, se a gente for a fundo em sustentabilidade, a palavra foi cunhada lá em 1560, se eu não me engano, Nossa. na região da Saxônia, na Alemanha. Né? Eu não sei como é que chamava aquela época, mas eu vou dizer um gestor de florestas identificou que na velocidade que as florestas estavam sendo colhidas para produzir alguma coisa, ela não tinha tempo de se regenerar. Nossa. Isso depois, mais lá para frente, um general, ainda na Alemanha, lá por 1700, ele retomou essa palavra sustentabilidade para utilizá-la como estratégia. E ele escreveu um tratado que depois, mais adiante, deu origem à silvicultura, né? A cultura de florestas plantadas. Então, sustentabilidade fala muito da questão ambiental em si, de recursos e de escassez de recursos, né? Sim. Como que eu vou utilizar a água e ter água para as próximas gerações? E fazer com que ela continue, que ela esteja disponível continuamente. Disponível, Perfeito. né? Em condições para o uso futuramente. Isso a gente fala muito de sustentabilidade. O ESG, nos meus estudos, porque o pessoal fala muito da provocação que houve, né, num fórum que reuniu executivos, mas lá no relatório Nosso Futuro Comum já tem uma menção ao que seria o ESG, que para mim é o que melhor traduz essa sigla para o mundo dos negócios, porque ela é uma sigla do mundo dos negócios, que é a avaliação das empresas quanto a como que ela lida com as questões ambientais, como que ela lida com as questões sociais, a comunidade do entorno, né? Aí a gente pode falar de stakeholders, né? É um conceito que vem muito junto com ESG. E como que ela lida com as práticas dela de governança. Aí a gente está falando de transparência da informação, a gente está falando de mecanismos anticorrupção, a gente está falando de autonomia dos conselhos, de como que essa empresa garante que o conselho dela é autônomo. A gente está falando de compliance, isso tudo no compartimento governança. Certo. Tudo isso é englobado pelo ESG. Tudo isso é englobado pelo ESG. Fiquei curioso quando tu falou stakeholders para quem não sabe, né, formadores de opinião, enfim, pessoas influentes. Qual a ligação, assim, né, no impacto social, acho que estava falando, dos stakeholders? Os stakeholders, eles figuram em todo o ESG, né? A gente vinha de um modelo onde o stakeholder, né, que é a pessoa que deve ser o nosso alvo de contentamento com o nosso negócio. O stakeholder era o acionista, né? Quem eu tinha, a minha empresa, tinha que agradar. Ah, não, tá. A parte do conselho mesmo, enfim, administrativo. Quem a minha empresa, né, tem que deixar contente, certo. né? Uhum. Vamos brincar um pouquinho com as palavras, mas
Quem a minha empresa tem que deixar contente é o acionista, é o dono. Aí a gente sai desse modelo com ESG, entendendo que uma empresa, para ela ter perenidade nos negócios, né? Para ela ser um investimento seguro, ela tem que estar gerenciando todos os stakeholders dela. E aí a gente entra em capitalismo de stakeholders, multi-stakeholders. Quem são eles? Os meus fornecedores, os meus colaboradores, os meus clientes, né? Quem compra o meu produto? Porque, por fim, qualquer empresa, seja qualquer o segmento, ela trabalha para pessoas. Claro. Em algum nível, né? Ela tem que atender essas pessoas. E aí começou-se a entender, então, né, que não basta o acionista estar contente. E aí a gente pode citar uma série de eventos que a gente viu acontecer, inclusive aqui no Brasil. E hoje a gente tem uma velocidade de informação muito grande. Então, se a minha empresa não está atendendo bem o meu cliente, e eu vou dar um Google lá, eu vou ver um monte de reclamação. E se eu estou procurando uma empresa para investir ou até mesmo para comprar um serviço, aquela empresa já não vai ser a minha preferida, né? Com certeza. Então, nós vimos a necessidade de não basta se o meu acionista ou se o dono da empresa está satisfeito, né? Sim. Eu preciso gerenciar, claro. Nós nunca vamos conseguir 100% de satisfação em todos esses stakeholders. Sim. Né? Isso não. Mas nós temos que, né, de uma maneira contínua, estar olhando para os anseios de cada stakeholder, para as necessidades de cada um e buscando atendê-los. Monitorando sempre. Monitorando para balizar sempre. certas tomadas de decisões. Eu fiquei Exato. curioso, veio falar, acho que em 2019 ele começou a vir para o Brasil, correto? Ou pelo menos tu teve contato com essa vinda do conceito ESG para o Brasil. Isso. Da onde ele veio? Aonde ele foi, aonde se começou a olhar né, para essa característica de gestão que tu estava nos contando aqui? Então, teve um encontro, né, de CEOs, aonde, né, houve uma provocação do então secretário Kofi Annan, falando sobre onde dorme o dinheiro dos investidores, né? Qual a tua preocupação com aonde dorme o teu dinheiro, né? E ele fez uma provocação falando que as empresas, né, que cuidam da sua questão ambiental, da sua questão social e da sua questão de governança, são as empresas que têm mais condição de perenidade, de, né, ser um investimento seguro. Se tornam mais confiáveis. Mais confiáveis, de não se abalarem, né, com as... Isso foi, né, repercutindo no meio empresarial. E aí chegou até um momento que o CEO da BlackRock, que é a mantenedora de fundos, né, talvez a maior do mundo, Sim. Não tenho certeza desse dado, mas eu acredito que sim, que ele, na carta, anualmente ele faz uma carta aos CEOs, né, de grandes empresas, falando que, né, eles estariam olhando para direcionar melhores, né, fundos, mais recursos para empresas que observassem esses critérios, que tivessem uma agenda sólida quanto a esses critérios, né? Sim. Então, isso começou, né, aquela coisa da movimentação de cada vez ganhar mais força. E isso, assim, essa sementinha que foi plantada por ele nessa carta, para as pessoas voltarem a atenção para isso, quando mais ou menos, tem uma ideia? Quando foi isso? Isso foi ali, né, um pouco mais recente, né, da Sim. BlackRock, ali por 2020, eu acho que foi a carta dele de 2020, né, que... Perfeito. Então, nós estamos falando de realmente algo bem recente. De coisas muito recentes, sim. Inclusive, a carta deste ano foi uma carta que balançou um pouco, né, o mercado, dizendo, a BlackRock está retirando a importância do ESG, a BlackRock está... Não, a carta desse ano, a mensagem que nós entendemos, né, estudando a carta que a BlackRock quis deixar é que eu vou direcionar menos dinheiro para os fundos ESG, né, para os fundos que fazem essa avaliação, com mais critério. Ou seja, eu vou avaliar profundamente se a empresa realmente tem uma agenda comprometida com ESG, sim, ou se ela está, né, meio que ludibriando, né? Que infelizmente, até pela ânsia de atender e de se alinhar à agenda, a gente viu algumas coisas assim, né?
um copia e cola, o banco tal tá fazendo Sim. tal projeto em ESG, eu vou fazer igual, né? Entendi. E que isso não funciona também. Então, na verdade, o que ele quis dizer é que irão desenvolver ou irão avaliar melhor os indicadores. Exatamente. Existe já um estudo sobre quais são os melhores indicadores para avaliar uma agenda ESG, ou ainda é algo muito recente? Está se debatendo essa criação desses pilares de indicadores para dizer, essa empresa tem no nível governança indicadores perfeitamente compatíveis com a agenda ESG ou não? Como que funciona essa parte mais avaliativa? Olha só, eu tô achando que tu me enganou, né? Quando tu me disse, não sei muito dessa agenda. Porque as tuas perguntas, elas estão... Eu tô aqui aprendendo contigo. Essas perguntas, elas estão, assim, nos dodóis do ESG, né? Tu tá sendo cirúrgico com essas tuas perguntas. Eu sou um fã de negócios e realmente é um conceito. E aí, obviamente, quando tu falou lá no início, vou dizer uma palavra, e tu falou negócios, eu fiquei ali na hora, eu pensei, já vou perguntar agora. Eu falei, não vou perguntar agora por quê. Mas depois tu explicou o porquê que tu definiu como única palavra. Mas é que é realmente. E aí, como eu falei na introdução, a gente falou ali, o Rio Grande do Sul tá um pouco atrasado, né? Eu quero entrar nisso também contigo, tentar entender por quê. Eu estava me comentando sobre, né, um estudo teu que é no estado de Minas Gerais, enfim. Então a gente vai chegar lá. Mas vamos voltar para os indicadores aí. Vamos voltar para os indicadores e essas tuas perguntas cirúrgicas aí, mas tá muito bom. Então, a gente ainda não tem um grupo de indicadores, e aí eu vou te falar como alguém que tá estudando isso e que se apaixonou por isso, tá? É muito difícil, eu acho que em algum momento a gente vai chegar a esse indicador mais justo, mas é muito difícil formar esse grupo de indicadores, por quê? Porque para o ESG fazer sentido, ele tem que estar ligado à cultura da empresa, ele tem que estar no meio estratégico do negócio. As questões sociais que eu vou tratar no meu negócio, elas têm que ter fit, né? Elas têm que estar coladas ao meu negócio, à minha estratégia. E aí, o que eu te digo, quando eu te falo daquele copia e cola, sabe? Aí o pessoal entrou numa onda de, não, eu tenho que ter paridade de gênero, né? Eu tenho que ter 50% mulher e 50% homem. Sem se preocupar em quanto isso é relevante para o meu negócio. Na região que eu estou lá, segundo o IBGE, qual é a distribuição de gênero, né? Como que isso vai ser relevante para mim, aonde eu atuo? Porque talvez, e aí até uma questão que a gente estava falando aqui antes, né, no nosso bate-papo, a questão de isso ser para grandes empresas ou para médias empresas ou para pequenas empresas, né? Uma empresa que ela atende só o Rio Grande do Sul, ela tem uma distribuição de gênero aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uma empresa que ela atende o Brasil todo, ela tem uma outra distribuição de gênero. Uma empresa que ela é exportadora e que ela atende mundialmente, ela tem uma outra característica a observar. Claro. Né? Então, se ESG não estiver ligado à cultura do negócio, se ESG não estiver na estratégia do negócio, ele não está cumprindo o seu fim, que é gerar perenidade e segurança nos negócios. Perfeito. Então, por isso não funciona copia e cola e por isso o indicador é tão difícil. Claro. Não, muito bem explicado. Ele tem que ser destrinchado, né? E adaptado para a realidade. Porque tu imagina se tu tem uma empresa numa cidade onde 70% da população é mulher. Como é que tu vai seguir uma regra universal e padrão de ter paridade de gêneros e ter 50-50? É praticamente impossível tu cobrir isso num local onde realmente a população, ou que seja uma população daqui a pouco de uma outra faixa etária, ou de um outro, enfim, né? Nós estamos trazendo aqui uma característica que é a social. Exatamente. Um setor só. Mas na governança a mesma coisa, né? Exato. E a gente tem que observar também uma outra questão, né? Mas é que agora que os profissionais de ESG estão se formando, né? Entendi. Então, agora que nós estamos entendendo o que nós precisamos avaliar. E nós precisamos entender que não basta também ter um quantitativo numérico. Aonde que estão essas pessoas ocupando que postos, né?
Não adianta eu ter toda a distribuição de mulheres só no administrativo, no Sim, telemarketing, sim. né? E aí a E gente no corpo vê. diretivo, daqui a pouco não, por exemplo. Daqui a pouco eu não tenho, daqui a pouco eu tenho um conselho e eu não tenho. E muitas vezes a situação é pior, porque tu olha só, né? Tem produtos que o meu cliente principal são mulheres. Por exemplo, eu li um estudo, procurando estudar sobre isso, né? Entender um pouquinho isso, que ainda o supermercado prevalece em cerca de 78%. Quem vai ao supermercado, quem compra lá no supermercado, Sim, são são mulheres. mulheres. E aí, quando a gente vai olhar para as empresas que colocam o seu produto lá no supermercado, muitas vezes na área estratégica, na área de decisão, na área de marketing, que vai decidir como é que eu vou abordar o meu cliente, né? Sim. Não tem Não mulheres. são mulheres nessas tomadas de decisão. E aí Pois tu é. olha a pobreza em questão de negócios. Em Então questão não de quer estratégia. dizer de Né? estratégia, E se eu sou o stakeholder dessa empresa e eu quero ela feliz, eu penso, se o meu público é mulher, por que eu não tenho uma mulher pensando como para é que eu não mulher? tenho mulheres pensando, Ou né? contribuindo, pelo menos, com esse pensamento estratégico de Exato, abordagem, né? exato. De venda, de Então, marketing, e aí até de novo, produção. Né? na linha de Exato, produção, e aí exato. de novo eu te digo, né, para te ver que ESG, Claro. a gente tem que descolar da mera questão ambiental, porque Sim. o que a gente está vendo é muitas vezes profissional de sustentabilidade, que tem todo o seu valor, que trabalha há 10, 15, 20 anos tratando a ESG da mesma forma que sustentabilidade. Sim. E não é a sustentabilidade como a gente começou aqui Sim. no inicinho, né? Ela tem um outro viés e ela sim está muito mais ligada a questões ambientais, de recurso e de escassez de recurso. Sim. Embora a gente tenha depois lá o triple bottom, né, que trata das questões sociais, econômicas e ambientais, Sim. mas mesmo assim isso ainda não é a mesma coisa que ESG. Claro. ESG é estratégia, é negócio, é perenidade, é segurança. Eu acho que a sustentabilidade, pela explicação que tu está nos dando aqui, a sustentabilidade não existe uma exigência dela dialogar com a perenidade do negócio, né? Ela é por si só independente nesse sentido de trabalhar com escassez de recursos, enfim, esse tipo de coisa. Né? Mas a partir do momento que tu pega esses conceitos de sustentabilidade e joga para dentro de negócios, de permanecer ao longo do tempo com esse negócio, continuar lucrativo, realmente faz uma fusão com outro setor e acho que daí que nasce talvez essa preocupação de ter essa agenda ESG para juntar esses conceitos. Né? E a gente estava falando aqui muito do social, mas pensando aqui enquanto estava falando, pô, social tem todas essas nuances, todas essas ramificações aí que tu estava falando. Eu fico pensando na parte ambiental, mais ainda. Né? Eu tô pensando aqui, puxa, ambiental mais ainda, porque nós temos, né, milhões de recursos utilizados nos processos produtivos, aí falando de indústria, mas que sejam nos serviços aonde elas estão alocadas, né? Num raio de, sei lá, 100 quilômetros daqui para Gramado, por exemplo, nós estamos falando de ambientes completamente diferentes. Exatamente. E reforçando, claro, né? A sustentabilidade é importantíssima. Sim, sim. Por exemplo, nós vamos lá, né, para o mais básico dos básicos, água. Processo produtivo sem água não vai existir, né? A gente precisa, em algum nível, da água para o processo produtivo. E quando a gente está numa escassez, né? O primeiro impactado é o processo produtivo, porque a água, ela tem, né, uma prioridade de usos. Por exemplo, aqui, né, Gravataí, quando baixa o nível do Gravataí, quem é o primeiro a não poder usar o recurso? A indústria. É o processo produtivo, porque dessedentação humana e animal tem prioridade. Sim. A agricultura depois vem na sequência, mas o processo produtivo industrial é o primeiro. Olha, tu já não pode mais retirar, né, aquela quantidade de que tu estava retirando, tu já tem que retirar menos. Então, conservar recursos no sentido de sustentabilidade. Olha a importância disso, né? Claro. Porque sem o recurso não tem processo produtivo. Exauriu a quantidade de determinado minério para extração, o que dependia daquilo... Acabou. É um ramo da economia que... Morreu, exatamente. Né? Então, a importância, mas assim como é muito importante tu separar os dois conceitos. Eles conversam? Conversam. Eles podem andar muito bem junto, mas a gente precisa, enquanto profissional,
né, e eu cobro muito do mundo profissional, Sim. separar essas coisas, entender que elas são coisas diferentes e que a minha experiência de 15 anos em sustentabilidade, ela vale muito, ela agrega muito, mas que eu preciso me atualizar quanto ao ESG, porque daí eu estou falando de outras coisas que eu preciso incorporar, que eu preciso entender, que eu preciso levar, né, para os tomadores de decisão. Sim, Né? Tem perfeito. todo um outro cenário que eu preciso me apropriar. Eu acho que ah, observando aqui como um espectador, né, do teu ensino, que você está me ensinando aqui, é bacana, eu presto atenção, né, o que mais me chamou a atenção foi realmente essa importância de olhar de forma macro, como um todo, mas respeitando certas individualidades e adaptações para onde o negócio está inserido. E aí eu me lembrei enfim, um MBA que eu fiz há muito tempo atrás, e um professor dizia, ele trouxe o assunto na época, sustentabilidade, óbvio, não era ESG, era sustentabilidade mesmo de uma empresa. Acho que estávamos falando de selos, né? Eu não me lembro exatamente. E aí ele estava justamente criticando alguns selos pela padronização dos indicadores. Olha só o que eu me lembrei exatamente do que a gente estava falando. Porque, por exemplo, o que ele disse? Assim, bom, tu está inserido a tua indústria, por exemplo, está numa sociedade, e aí tu pensa assim, bom, eu vou reciclar o lixo. Tá, o lixo para ser reciclado, ele não pode estar com resíduos orgânicos. Isso ele explicando na época, eu não entendo dessa parte, mas enfim. E aí ele disse assim, e daí vai para ser reciclado, vão lavar esse lixo, vão limpar esse lixo. Bom, se tu tá num lugar onde tu tem 100% de esgoto tratado, tu tá sendo um pouco sustentável, porque tu tá lavando, mas se tu tá num lugar onde tem escassez de água, tu tá reciclando um lixo, mas tu tá causando um dano ao meio ambiente usando uma água em demasia que talvez não esteja mais disponível, né? Vai estar escasso esse recurso. Não sei se faz algum sentido com o que a gente estava falando aqui, isso aí. Não faz todo sentido, né? Faz sentido principalmente nesta questão de tu precisar avaliar o teu processo, o teu segmento, a tua realidade, Sim. né, para ter uma agenda ESG realmente eficaz, né, que tu consiga ter as metas de curto, médio, longo prazo, que tu consiga demonstrar. Tem uma outra coisa que a gente vê assim, uma ânsia de eu preciso atender tudo. Não, Impossível. Tu eu mesmo não, eu falou. não vou atender tudo, né? 100%, né? Então eu tenho que ver primeiro qual é o meu mapa de risco, o que é relevante para mim. Eu preciso de um diagnóstico. Prioridades, né? Elencar as minhas prioridades. Aí eu posso dizer assim: olha, eu hoje, como empresa, no quesito gênero, eu tenho só 10% de mulheres. E desses 10%, só 3% estão ocupando cargos de gestão, estão ocupando, né? Mas eu tenho um programa que eu estou desenvolvendo carreiras de mulheres. Eu recentemente fiz um curso maravilhoso do Fernando Seabra de líderes mentoras. Então, eu como empresa posso dizer, olha, eu estou desenvolvendo a carreira de mulheres, né, para que no futuro nós consigamos aumentar esse nosso número, ter uma igualdade de gênero dentro da empresa, mas de forma qualificada, porque também, de novo, meramente quantitativos não resolve nada, não muda nada. Perfeito. E em qualquer análise mais profunda da Bolsa de Valores do Brasil ou, né, de um investidor mais criterioso, ele vai dizer, tá, mas tu não tá me dizendo nada, tu tem, né, 70%, mas só lá na linha de produção e na área de marketing, na área estratégica, na área... Tu não tem ninguém, né? Sim, Ou sim, tu não sim. tem um plano de como que hoje tu não consegue... Descarbonização é um negócio que está muito, né? Hoje, né, falando disso, né? Tá muito na mídia... E às vezes eu posso ter, né, isso daí no quesito ambiental do ESG. Eu posso dizer, olha, hoje o que eu consigo é diminuir 30%. Mas eu tenho uma área de tecnologia que está focada, né, junto com o pessoal de inovação, junto com o pessoal que efetivamente atua na produção, que está focada em chegar a 50% até 2030. Então, é muito melhor tu dizer que tu sabe como fazer, que tu buscou como, né, que tu vai
galgar aqueles degraus para chegar lá num resultado melhor do que tu fazer de conta com um número, né? Sim. E que E, na não verdade, vai representar realmente um ganho, claro, né? não, na verdade, essas ações que tu tá exemplificando para nós são ações que vêm para brigar com esses indicadores que, teoricamente, estariam gritando contra o ESG. Porque, como eu vou lá, daqui a pouco eu tenho uma empresa que tem 70% de homens e os 30% de mulheres, só 2% são em cargos de gestão. Mas eu tenho um plano, eu tenho um programa interno de capacitação intelectual de mulheres que vem para brigar com este meu dado que é ruim nesse momento. Vou fazer um comentário aqui sem citar nomes, mas todo mundo vai lembrar quem é que foi. Teve uma foto polêmica aí na mídia, né? Que não apareciam mulheres. Tinha uma empresa aqui, né? Aqui em Porto Alegre. Sim. Não apareciam Sim. mulheres. Eu disse, aquele pessoal não soube se defender. Tu sabe por quê? Porque eles já tinham um programa super bacana de formar mulheres naquela área específica, porque é uma área que tu não encontra muita mulher. Eu sou um consumidor dessa empresa e não vi essa explicação, nem sabia que tinha esse programa, realmente não souberam se defender. Eles têm um programa bacana para qualificar mulheres nessa área, porque é uma área onde as mulheres, não sei, talvez não tinham interesse, não eram despertadas para essa área. É uma dificuldade que a empresa tem também. Já é uma área por si só mais recente, principalmente no Brasil. Né? O americano está acostumado com essa área há muito tempo, nasce, mas o brasileiro não está. Então, realmente, já começa por aí, né? Já é recente. Aí, claro, até formar daqui a pouco realmente opinião e formar, né, assim, de uma forma mais descentralizada esse conhecimento para... E bateram naquela empresa e eu... Tá, mas alguém vem a público e fala, olha mas tu aqui, sabia que eles tinham esse programa ou tu foi pesquisar porque tu olhou ela apanhando? Eu fui buscar. Eu fui buscar. Mas daí quando eu busquei e encontrei, eu disse, tá, mas diz o que é teu plano, diz o que tu tá fazendo pra melhorar isso. Vem mostrar. Diz assim, ó, eu enxerguei o meu problema e eu já tô agindo pra resolver o meu problema. Claro. Isso é muito ESG também. Sim. É tu ser claro, tu ter transparência com dizer, olha, eu vejo esse problema no meu processo produtivo, na minha empresa como um todo. Esse daqui eu já estou conseguindo atender dessa forma. Esse daqui eu pretendo atender dessa forma. E esse daqui eu ainda não sei como atender. Perfeito. Tu ter esta transparência. Até porque muitas vezes quando tu diz, olha, eu tenho esse problema e esse eu não sei como atender. Olha o nosso universo de startups hoje. Sim. Olha o nosso universo. Sim, tu tá dando uma oportunidade para alguém desenvolver um negócio em cima desse problema. Olha, eu sei, eu descobri como atender o teu problema, então eu vou lá te levar, porque tu me disse que tem esse problema. Sim, tu acaba gerando negócios, né? Eu acho que essa parte de transparência é muito importante. Linkando um pouco com o que a gente está falando, a gente há pouco, umas 2 semanas, talvez 3 semanas atrás, a gente recebeu aqui no podcast um especialista de uma empresa ambiental. Ele faz estudos, o famoso EIA-RIMA, né? Que é um estudo de impacto ambiental. E ele foi muito claro, disse assim, eu tomando essa água aqui nesse copo de vidro, eu estou causando impacto ambiental. Não dá para negar que absolutamente tudo causa impacto ambiental. O que nós temos que fazer é justamente buscar essa sustentabilidade, essa adaptabilidade de certos processos. Seja com uma transposição de uma comunidade, seja com compra de créditos de carbono, enfim, de alguma forma, o trabalho dele, que era especificamente na parte ambiental, era equilibrar a balança, né? Compensar certos impactos e tal. Então, tu falou, ela pode estar desequilibrada no caso dessa empresa específica, estava desequilibrada a balança social ali, mas já existia um processo todo por trás, que visava buscar esse equilíbrio. Já tinha primeiro a aceitação de eu tenho um problema. Exato. Isso para mim, assim, uma empresa, quando eu vou avaliar de quem é que eu vou comprar, de quem é que eu vou consumir, uma empresa que diz, olha, eu enxerguei que eu tenho um problema. Perfeito, Pra mim já é meio caminho andado, né? Falta tentar daqui a pouco enxergar, né, que tu dizer que tem um problema não te descredibiliza, né? Muito pelo contrário, né? Te humaniza, sei lá, como empresa falando, assim, como marca, né? Temos esse problema, mas a gente tá buscando essas soluções, enfim, tá buscando essa... São barreiras que a gente tem que quebrar, assim como a gente estava falando lá na recepção, quando eu cheguei aqui hoje, da questão
da vilania do lucro, né? Parece que ter lucro... É feio. É feio, né? Isso é um Não, problema. gente, como assim? O brasileiro já tem uma síndrome de vira-lata, assim, digamos assim, no DNA, culturalmente falando, por questões históricas. Ah, foi descoberto, veio todo mundo de ruim para cá, foi explorado, né? Exatamente. E aí, sabe, parece que isso está no DNA. Não, tem que quebrar essa imagem. O desenvolvimento é bonito. E o desenvolvimento passa pelo lucro, porque tu só pode investir em desenvolvimento quando tu tem dinheiro sobrando. Sabe uma coisa que a gente sempre diz na área ambiental, que eu levo para mim, assim, não se faz conservação ambiental, eu não consigo ter uma reserva ambiental sem dinheiro, sem quem banque. Perfeito. Então, eu preciso que tenha lucro suficiente em algum lugar para que esse lugar despenda parte deste lucro para ter conservação ambiental, para conservar a água, para conservar a Mata Atlântica, né, remanescentes de Mata Atlântica, para conservar um determinado meio, né, que é importante ambientalmente, que é importante para conservar uma determinada espécie. Então, eu preciso da rentabilidade para que isso aconteça, né? Porque senão isso não vai acontecer. Claro. Se ninguém tiver dinheiro nenhum, ninguém vai... Fazer, né? Como é que vai direcionar algo que não existe? Ah, vou direcionar uma parte de um todo. Tá aí, cadê o todo? Tem que ter esse lucro, tem que ter, né? Mas enfim, Cláudia, muito bacana. Eu queria agora puxar um assunto que a gente estava falando antes do início do programa e tentar entender um pouco. A gente estava falando sobre o Rio Grande do Sul estar talvez um pouco mais atrasado em relação a outros estados do Brasil nesse desenvolvimento, né, dessa agenda ESG. Por que tu acha? Primeiro, eu acho que a gente tem um grande problema. O negócio no Rio Grande do Sul, o agronegócio, a indústria, ela recebeu uma faixa, né, que nem tem de Miss, ela recebeu uma faixa de vilão e ficou com essa faixa e disse, tá, tudo bem, né, não vou me desgastar. Ao passo que o nosso agronegócio, a nossa indústria faz coisas tão legais, mas não divulga e não coloca essas coisas num diagnóstico e aí separa nos compartimentos ESG. Então, essa eu acho que é uma dificuldade. Eu acho que a informação... Por falta de conhecimento, tu acha, dos gestores, por falta de informação ou por falta de, daqui a pouco, realmente entender que isso é uma prioridade? Por que tu acha que vestiu essa faixa e não quis se desgastar? Eu acho que, de alguma maneira, a gente é tão prático que a gente acha assim... Não, eu sei o que eu faço, eu faço bem, eu faço direitinho. E azar de quem me entregou essa faixa. E vambora, sabe? Mas... Até porque contra fatos não há argumentos. Os resultados estão aí da nossa indústria, né? Enfim, exato, do agro e tudo mais, exportação, crescimento, a gente também realmente... E mesmo tendo dificuldades como tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Proteína animal, que é uma área que eu lido bastante, proteína animal, para produzir ela, tu precisa de milho. O Rio Grande do Sul não é autossuficiente em milho e a nossa agroindústria da produção da proteína precisa trazer isso de outros lugares, então tem um custo logístico alto, tem uma série de problemas, né? E mesmo assim consegue excelentes resultados. E mesmo assim tem um rigor no cumprimento ambiental. Aí voltamos para a questão ambiental, né? O Rio Grande do Sul, em comparação a outros estados, tem já uma legislação ambiental bem rígida, assim, bem, né? Quando nós vamos comparar com outros lugares, a nossa, em geral, né? Nos tópicos gerais, ela tem maior rigidez. Bom, mas então, né? Voltando à tua pergunta. Eu percebo, sim, que o Rio Grande do Sul tem ainda um pouco de desconhecimento. E aí, um pouco, eu culpo, né, a gente e aos órgãos, né, aí, organizações de classe, que talvez não esteja sendo tão eficiente em divulgar a importância dessa agenda. Em promover esse debate. Em mostrar que isso fala de negócios, que eu... Tudo bem, o mais importante é eu fazer as coisas direito, mas que eu demonstrar isso, que eu levar a público, que eu mostrar para as pessoas como é que eu faço, né? Claro. Mostrar para as pessoas a realidade das coisas, mostrar para as pessoas as boas práticas que eu já aplico, né? Que eu não tô mais naquele nível, porque
A entrada do ESG deixou muito claro que não basta mais aquele comando e controle, né? Cumprir a legislação. Sim. Isso já não é mais o suficiente, o sim. cumprimento da legislação. Mas, por exemplo, o nosso setor de florestas plantadas, a qualidade do trabalho deles, a integração com populações locais, eles fazem um trabalho incrível. Olha aí. Né? E a gente vê isso pouco demonstrado. Outra coisa é chamar para a realidade, né? Por exemplo, quem tem alguém no interior que planta uma hortinha, pode conferir isso na prática, assim, empiricamente, conversar com a pessoa e perguntar: tu consegue plantar as tuas alfaces, as tuas cenouras sem colocar nada de agroquímico? Né? Totalmente orgânico? A pessoa provavelmente vai te dizer que ela colhe um pouquinho, muito pouquinho, e que, né, geralmente é aquela cenourinha mais tortinha, mais pequenininha, a alface uma miudinha, né? E esse é o produto orgânico. E aí é aquela questão, tá, e a gente consegue alimentar a população mundial sem agroquímico? Então a gente tem que primeiro vir para a realidade, né? E eu acho que o Rio Grande do Sul tem meio isso, assim, de dizer assim, cara, não é possível fazer isso, né, dessa forma. E aí acaba, talvez até não querendo se desgastar com estar toda hora repetindo Para isso. mostrar, para tirar mostrar, esse romantismo, talvez. Olha, isso é lúdico. Vocês estão fora do... Exato. A gente Cresce, faz né? e faz bem e otimiza o máximo que pode, mas é isso que dá para fazer. Hoje nós temos esse limite. Mas estamos abertos, né, ao que tiver de melhor, de ponta. E se ainda não tem, vamos tentar desenvolver, né? E eu lá, vejo... pesquisa e desenvolvimento, enfim, estimular, fomentar estimula. isso. Olha quantos hubs, né, de startups que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tá Instituto Caldeira. Não, Porto Alegre, nos últimos anos, ali com os... olha, assim, né, sei lá, eu analisando assim, vamos mais para essa parte de negócios, que é a minha parte analisando esses últimos anos. Ela saiu de uma cidade completamente decadente, no sentido de ambiente de negócios, decadente, desvalorizada, para hoje realmente dar orgulho, assim. Porque realmente o fomento, grandes eventos que a gente está recebendo, grandes hubs aqui, né? Cara, tá fantástico. Fantástico. Muito bacana. Mas eu acho, assim, né, para resumir e encerrar essa pergunta... Vamos pegar esse, porque a gente estava falando disso, e para resumir, mesmo assim, por que lá os outros estados tu acha que estão direcionando um pouco mais de atenção do que o Rio Grande do Sul para isso? Eu acho que eles estão mais efetivos em explicar o que é ESG. Perfeito. Eu acho que Minas, para mim... Por concentrarem mais conhecimento e mais informação. Por exemplo, né, o meu MBA em ESG é pela PUC Minas. Perfeito, porque aqui tu não... Porque aqui eu não tinha essa possibilidade, né? Faço um maravilhoso pela PUC Rio Grande do Sul, que é de economia circular, também é um assunto interessantíssimo. Mas tu vê, tem cursos ESG em São Paulo, eu estou fazendo lá pela PUC Minas, né? Porque, então, eu acho que a gente não está sendo muito bom em mostrar para o nosso empresário, para o nosso empreendedor, olha só, tu pode entrar nessa agenda, tu não é obrigado a cumprir tudo, vamos fazer um diagnóstico, vamos ver o que tu já faz, porque tem muita coisa que tu já faz, vamos ver onde que encaixa o que tu já faz e vamos para frente. E isso vai te trazer resultado. Acho que de repente falta trazer esse conhecimento e mostrar que ele não é um conhecimento por conhecimento. É para entrar no teu negócio e te trazer resultado. No médio prazo ele vai te trazer resultado, no longo mais ainda ele tem o objetivo de melhorar o teu negócio, otimizar o teu negócio. Daquela importância, né, da minha palavra de ESG, que eu acho tão importante mostrar que ESG é negócios. Exatamente. Negócios. Brilhantemente aberto assim o programa com essa frase. Cláudia, muito obrigado, foi ótimo o papo, aprendi muito. Amo falar de negócios, ESG é negócios, descobri agora falando contigo, porque realmente eu tinha um conhecimento muito, né, superficial, raso da agenda, mas aí tu trouxe para algo que realmente, né, que eu mergulho, que é negócio, então prazer, muito prazer falar contigo sobre esse assunto. Foi meu. A gente marca aí, eu gostei muito da economia circular, fiquei curioso. Vou ter que te trazer num próximo episódio para falar exclusivamente de economia circular, que é algo que eu também acho fantástico, embora também tenha um conhecimento bem raso. Então tu vai voltar e vai me ensinar sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se despede aí pro pessoal. Então tá, gente, muito obrigada, né, a todos aí que nos emprestaram olhos e ouvidos, né, para
pensar, né? O intuito é sempre, não que as pessoas saiam pensando da mesma maneira que mas nós refletir, daqui, né? mas que sirva para refletir, Perfeito. né? Para pensar onde que eu concordo, onde que eu não Ótimo. concordo, né? Perfeito. É só agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço a tua participação. Agradeço aos espectadores aí do nosso podcast. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio muito bacana. Falamos bastante de negócios, né? Nem eu imaginava que a gente ia falar tanto de negócios. Foi uma surpresa, uma grata surpresa para mim, essa conversa com a Cláudia. E é isso aí. O Fórmula Podcast foi uma realização da Fórmula Digital. Vai ao ar em todas as nossas plataformas. Confere lá e até a próxima. Tchau, tchau.